Hoje o papo é de controle total. Vamos aprender a acionar um cilindro pneumático de dupla ação com apenas dois botões de pulso e uma válvula 5 duas vias. Fala galera do curso circuito, beleza? Diego aqui. E a gente vai ter essa aula exatamente com o simulador Fluid Sim, que ele é especialmente para sistema pneumático e hidráulico. A gente tem bastante componentes elétricos aqui, mas o foco desse sistema aqui, desse simulador, é a parte pneumática e hidráulica. Tem bastante componente para a gente conseguir trabalhar, beleza? Então aqui eu tenho alguns componentes que a gente vai utilizar, né? São básicos, como o nosso cilindro de duplação, certo? Dois botões de pulso e uma válvula 5 duas vias que não é por retorno por mola, tá? Ela é fixa. Ela direciona exatamente para onde eu quero colocar, né, a minha parte pneumática. No caso aqui, ela está direcionada aqui para o meu lado direito, certo? Aonde o fluxo de ar ela está indo exatamente para a parte frontal do meu cilindro, beleza? Então ela vai estar com a haste recuada. Eu poderia fazer o inverso, colocar ela, tá, inversamente, aonde eu colocaria a parte pneumática, tá, para já avançar. Então, toda vez que eu mandasse o primeiro sinal, certo? Ela iria recuar. Eu posso fazer ao contrário, depende do meu projeto, beleza? Só que nesse sistema a gente está utilizando assim. Lembrando que esse tipo de válvula a gente trabalha com a solenoide, onde eu tenho duas bobinas. Elas estão representadas aqui, as bobinas solenoide Y1 e Y2, tá? Utilizando a nomenclatura correta, beleza? Para a gente conseguir trabalhar. Então, além desses meus componentes principais, tá? Eu tenho mais dois componentes aqui que vai compor o nosso projeto, que é uma válvula reguladora com manômetro, tá? Onde eu vou exatamente controlar a pressão que eu vou estar utilizando na minha válvula. Por que esse detalhe? Essas válvulas não podem trabalhar com uma pressão excessiva. Ela vem com uma tag com a descrição da pressão adequada de trabalho, tá? Da mesma forma que o cilindro também, eu não posso simplesmente colocar uma pressão muito grande. Então eu tenho que saber como vai ser essa minha regulagem. Então eu vou ter aqui um manômetro para fazer esse controle de entrada de pressão. E aqui eu tenho uma válvula controladora, onde eu vou controlar o fluxo de retorno, se eu quero que ele avance rápido ou retorne rápido. Nesse caso aqui, o avanço está padrão, tá? Ele vai avançar rapidamente e o retorno vai ser controlado. Depois a gente vai dar uma olhada como é que funciona esses dois momentos aí com controle de fluxo, beleza? Então, continuando, eu tenho aqui já a minha reguladora, certo? Eu tenho já um controle total aqui nesse simulador. Então aqui eu estou indicando que eu estou trabalhando aqui com 1.1 bar, certo? Vou trabalhar com 1 para a gente fechar direitinho, tá? Se eu colocar aqui a mais, repare, tá? Vou colocar 10 bar aqui. Olha aqui como é que fica o meu sistema pneumático. Ele já dá uma encorpada para eu entender que eu tenho bastante fluxo ali, certo? Então aqui na minha entrada eu vejo que é a entrada padrão, tá? E aqui na saída já está com a pressão bem maior, né? Exatamente igual à pressão que está aqui na entrada. Só que eu tenho que regular aqui, eu tenho o meu manômetro, eu vou colocar com 1 bar, porque a minha válvula, tá? Essa 5 vias, ela trabalha com uma pressão adequada, certo? Se eu colocar muita pressão nela, eu vou acabar com a vida útil da minha válvula. Por isso é importante eu saber a pressão que eu vou colocar no meu sistema pneumático, senão eu vou acabar com toda a vida útil dos meus componentes. Então não adianta. Não adianta eu trocar a cada uma semana, ficar trocando componente, porque eu não tenho uma regulagem, tá, de pressão. Então é necessário eu ter esse cara aqui, certo? É necessário eu saber a pressão que eu estou trabalhando. Beleza? Então aqui o meu sistema está todo montado, tá? Então eu tenho a minha entrada de ar, tá? Que vem lá da minha parte da utilidade. Eu tenho a minha válvula reguladora de pressão. Eu tenho a minha válvula 5 duas vias, tá? Com as suas bobinas aqui. Eu tenho a minha válvula controladora, que está controlando o fluxo de retorno. E o meu cilindro pneumático de dupla ação. E por que ele é chamado assim de dupla ação, Diego? Porque ele vai com ar e retorna com ar, tá? Então ele necessita dessa dupla ação para ele trabalhar, tá? Ele vai com ar e retorna com ar. Então essa minha parte pneumática está toda montada. A minha parte elétrica é a mais simples. Eu tenho a minha entrada aqui, estou trabalhando com 24 volts, tá? Passando pelos botões de pulso, contato aberto e alimentando a minha solenoide aqui, a minha bobina. Beleza? Lembrando, tá? Uma dica muito importante. Sempre ficar atento
a tensão da bobina. Tu vai trabalhar com 24 contínuo, 48 alternado, 110, 220, depende da tensão, tá? Então eu tenho que verificar porque não adianta eu ter um sistema de 24 volts e pegar uma bobina de 220, não vai funcionar. Da mesma forma, se eu tenho, tá, uma bobina de 24 volts, se eu colocar 220, eu vou torrar essa bobina, então eu vou acabar, né, perdendo componentes. Então eu tenho sempre que me atentar ao tipo de tensão, né, que eu vou trabalhar, tá, para minha bobina e obviamente a tensão de trabalho que eu tenho no meu projeto, beleza? Então é muito importante. Então, seguindo aqui, o meu sistema está todo montado e eu vou começar a colocar ele para funcionar. Lembrando, tá? Ele está todo regulado. Eu estou trabalhando com um retorno aqui com 5% de trabalho e a gente consegue regular sempre esse retorno. Então agora a gente vai literalmente simular esse funcionamento pneumático utilizando ali os nossos botões de pulso. Cliquei, ele já vai avançar, tá? Então lembrando que eu não tenho um controle de avanço, tá? Então ele vai exatamente utilizando a pressão que eu tenho total, tá? E eu só necessito dar um toque na bobina, porque esse tipo de válvula aqui, ela vai trocar e vai se manter, tá? Ela não vai retornar para o meio, não tem um retorno por mola. Então ela vai se manter na posição que eu energizar, tá? Agora no meu retorno, quando eu clicar aqui, ele vai retornar lentamente, porque eu tenho uma válvula controladora, certo? Se a gente olhar aqui, ó, repare bem nessa válvulazinha aqui, tá? Essa válvula controladora, quando eu alimentar o ar, tá? Alimentei. Essa bolinha aqui, ela sobe, tá? Como a gente vai fazer para a gente ver com calma aqui, ó? Para a gente conseguir trabalhar com bastante calma. Ó. Então, vamos copiar aqui. Copiei essa minha situação. Tá? Vou colocar essa válvula aqui. Vou mudar ela de posição. Acioná-la aqui, beleza. Certinho. Vou colocá-la para trabalhar exatamente aqui, tá? Lembrando que eu tenho que entender o funcionamento dela, tá? Então agora eu vou ligar, você vai ver rapidamente que essa bolinha que ela vai subir quando o ar acionar, tá? E passar por aqui no sistema pneumático. Vou dar o play aqui, certo? Pronto. Viu que ela subiu rapidinho? Por quê? A minha pressão, tá? Faz com que ela suba, porque essa minha direção aqui, ela vai fazer esse controle. Esse cara aqui é o meu controlador, tá? Onde eu vou controlar aqui o retorno, certo? Então, essa parte ela é fechada. Agora aqui, simplesmente o ar passa por aqui, então ele empurra essa bolinha para cima, tá? E consegue passar o ar completamente quando ele está avançando. Quando ela retorna por aqui, tá? Eu tenho um fluxo reduzido, beleza? Vamos lá, dei o play, repare bem, ele está passando por aqui e passa. Agora, de novo, agora quando você vai olhar por aqui, ó, repare que essa bolinha aqui ela vai levantar, ó. Ela levanta, tá? Porque o ar está passando por aqui por baixo, tá? E aqui está passando diretamente por aqui pelo meu controlador, tá? Minha válvula controladora. Então entenda que é o seguinte, eu tenho esse sistema exatamente dependendo do meu projeto, beleza? Por quê? Às vezes, em situações, eu preciso que o meu sistema pneumático trabalhe mais rápido, aqueles pulsos, né? Ou seja, para expulsar uma garrafa, para poder fazer uma transição de transporte. Então, eu preciso que seja rápido, porque está vindo um fluxo muito grande, certo? Em outras situações, eu também necessito que ele vá mais lentamente, ou retorne mais lentamente. Então, tem que ter um controle total. E o ar, tá? Eu necessito um controle dele, tá? O sistema pneumático, ele é similar ao sistema elétrico. A diferença é, no sistema elétrico, se eu tenho ali somente um cabo decapado, mas ele está ainda unido por um filamento, eu ainda tenho tensão passando por ali e ele vai conseguir acionar até que normalmente, certo? Eu vou ter um aquecimento ali, mas eu ainda consigo trabalhar ali por bastante tempo sem perceber que aquele sistema ali está corrompido, certo? Tem um defeito naquele sistema. Já o pneumático não, tá? Se eu tiver um único furinho na minha mangueira pneumática, o meu sistema ele começa a dar defeito, tá? Porque vai me faltar pressão de ar para eu conseguir fazer todo o sistema. Por isso que ele tem que ser fechado, mas ele é similar ao meu sistema elétrico, que então eu dependo de uma ação para ele funcionar. Voltando, quando eu coloco o ar aqui, veja que ele passa por esse sistema, passa por aqui, tá? Pela lateral, até ele chegar no primeiro estágio do meu sistema pneumático, tá? No meu cilindro, e avançar a haste, tá? Avançar o pistão.
Agora, quando eu retornar na mesma situação, ele muda o posicionamento da válvula, o ar vai e faz ele retornar. E aqui eu tenho a regulagem. Lembrando que eu tenho um escape aqui, tá? Então, todo ar ele entra, ele vai sair, tá? Então, eu tenho um controle disso. Se eu tiver qualquer vazamento aqui, vamos regular aqui, ó, vamos aumentar aqui para 10, certo? Ele agora ele vai avançar muito mais rápido. Por quê? Porque agora eu não tenho controle, certo? Eu já não tenho esse controle de ele ir mais lentamente. Então aqui eu consigo fazer o controle exatamente do que eu necessito para o meu sistema pneumático, certo? Coloquei aqui com 1%, tá? Ele vai retornar com seus 5 agora. Quando a gente for avançar, ele já vai avançar mais lentamente ainda, ó. Por quê? Porque na minha parte pneumática eu tenho um componente que eu vou controlando exatamente o que eu quero, o fluxo que ele trabalhe, certo? Mas aí eu dependo também de qualquer tipo de vazamento. Eu não posso ter vazamento no sistema pneumático, muito menos no hidráulico. Eu perco toda a força de pressão que eu necessito para esses componentes. Beleza? Bom, galera, essa foi a aula de hoje. Se gostou desse vídeo, já curta, compartilha com todo mundo, que eu quero trazer muito mais conteúdo assim para vocês. A aula de hoje, a gente se vê na próxima.